Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui hoje com vocês para dar continuidade ao nosso curso introdutório de renda fixa, né, mostrando na prática como funcionam os investimentos de renda fixa. E hoje o título, né, o tipo de investimento são as debêntures, tá pessoal? É uma alternativa de investimento muito interessante mesmo, né? Eu como investidor gosto muito das debêntures. E o que é uma debênture? É um título de crédito emitido por empresas, né? O que a gente chama de crédito privado. O que a empresa vai fazer com esse dinheiro? Ela vai rolar dívidas, vai financiar investimentos, vai fornecer capital de juros e assim por diante. Então a empresa ela pode colocar um terreno em garantia, um prédio em garantia, enfim, ela vai ter que ter uma garantia para emitir essa dívida. Quem compra essa dívida, né? Passaria, vamos supor assim, o dinheiro para a empresa, né? E a empresa tem o compromisso de remunerar o debenturista com juros, né? Ele precisa lá no fim devolver o dinheiro para o debenturista com pagamento de juros. Então é uma das formas de captação das empresas. Algumas características interessantes aqui das debêntures: grande variedade de emissores, né? As grandes empresas emitem debêntures. Eu posso me expor a diferentes setores, né? Depois nós vamos ver ali na prática empresas de todos os setores, e como eu falei, grandes empresas são emissoras de debênture. Eu posso diversificar, né? Eu posso comprar 10, 15, 20 títulos. O valor é bem acessível. Normalmente aí a partir de R$1.000, R$1.200 eu já consigo alocar em debêntures. A maioria delas, ou boa parte delas, não é para investidor qualificado, né? Ou seja, o investidor com R$1.000, com R$2.000 já pode comprar uma debênture. Tem essa possibilidade de comprar várias maneiras de rentabilidade na carteira. Tem debênture que é pré-fixada, tem debênture que é atrelada a juros, tem debênture atrelada ao IPCA ou IGPM, como nós vamos ver também. Podem contar com isenção de IR e de imposto de renda, né, no rendimento, que seriam aquelas debêntures incentivadas, tá? Algumas não são incentivadas, mas a maioria das empresas, como são para setores importantes, como saneamento, setor elétrico, elas têm esse benefício fiscal. E aí eu teria que pagar imposto só se eu fosse vender a debênture antes do vencimento dela. É um investimento, na maioria das vezes, pelo menos de médio a longo prazo, mas eu posso contar com a liquidez caso eu precise sair antes do vencimento, né? Óbvio, vai depender da debênture, vai depender das condições de mercado. Não tem aquela volatilidade num título público, por exemplo, mas tem volatilidade, né? Pode ser que eu tenha um ágio ou um deságio, vai depender das condições de mercado. Então, quem compra uma debênture, o bacana é ter em mente em ficar com esses títulos até o vencimento. É um produto registrado na CETIP, né, no nome do investidor, seja um CNPJ ou um CPF, e é um produto que não possui fundo garantidor de crédito, né? Mas como nós vamos ver aqui, como basicamente são grandes emissores que acabam emitindo as debêntures, boa parte desses títulos tem uma classificação de risco ou tem uma segurança até maior do que se nós formos investir num banco, por exemplo. Como nós já estávamos usando aqui a tabelinha da XP, eu coloquei ela aqui novamente, né? Então aqui nós temos as debêntures, aqui são os papéis em CDI. Então, no caso aqui, eu tenho essa aqui da Copel, Energisa, a Natura. Tá? Olha essa debênture da Natura aqui, que interessante. Então, tem a emissão. No caso, essa da Natura foi emitida em 2015 e o vencimento dela é em 2020. Já é um título aí para... Hoje é fevereiro, aí é um título para 2 anos praticamente. Seria já a médio prazo. Juros semestrais. E ela não paga amortização, ela não devolve um pedaço do principal como nós vimos nos outros casos. Claro, vai depender da debênture. O que paga essa debênture aqui? 110,5 do CDI. Olha um rating aqui que eu falei para vocês. AA-, AA-. Se comparar com os emissores de banco ou se comparar com o rating dos próprios bancos, normalmente as debêntures têm um rating muito superior. Já essas outras aqui são as debêntures incentivadas. Ó. Essas aqui de cima têm imposto de renda. Essas aqui não. Ó. Essas aqui são as incentivadas, as que não têm imposto de renda. Essa aqui da Energisa, que é uma empresa de energia, ela foi lançada em 2017. Obviamente, tem alguns títulos que nós podemos pegar nos lançamentos, nas ofertas públicas de renda fixa, senão eu posso comprar no mercado secundário mesmo. Ela paga juros anuais.
amortização só no vencimento, e ela paga IPCA mais 4,5%. Ou seja, aconteça o que acontecer com a inflação, meu dinheiro ele é corrigido e em cima dessa correção é aplicado 4,5%. Essas rentabilidades, lembrando, sempre são anuais. Então aqui tem a Light, empresa do Rio de Janeiro, paga juros anuais, vencimento 2022, amortização no vencimento, paga IPCA mais 5,6%, já paga mais. Essa aqui, Lagoa Energias Renováveis, paga juros amortização semestrais e juros semestrais. Então, de 6 em 6 meses eu recebo um pedaço do meu principal corrigido na conta e também recebo o pagamento de juros. Aí tem rodovias integradas, Rodonorte, tem Salos, Sanientins, tem até a Vale aqui, A da Vale está pagando IPCA mais 3,9%. Então, é uma alternativa interessante esse tipo de debênture aqui, por exemplo, para quem quer se proteger contra a alta da inflação, ou para quem quer um título que possa render mais do que um título público, pensando em ficar com ele até o vencimento, né? Normalmente os títulos públicos têm vencimento mais longos, até esses IPCA+, 2050, 2035 e assim por diante. Tá? Hoje não tem nenhuma prefixada, essas aqui são as principais. Então é uma alternativa de investimento bem interessante. Tem uma série de emissores, às vezes a gente entra na plataforma das corretoras, tem 10, 15, 20 emissores num dia. Claro, vai depender da disponibilidade, né? Às vezes tem uma disponibilidade pequena, o investidor que quer se desfazer, né? Mas é uma alternativa bem interessante também. É fácil de se encontrar debênture e tem essa vantagem muito grande da isenção de imposto de renda para as debêntures incentivadas. Inclusive, existem alguns fundos de investimentos que não têm imposto de renda que eles compram, a carteira deles é feita é composta por debêntures incentivadas. Mas também, como a maioria desses títulos aqui são títulos de baixo valor, né? Não tem necessidade para diversificar, pode ir ali com 10 mil reais, 20 mil reais, pode montar uma carteira diversificada com debêntures. Tá certo, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa questão das debêntures, entrem em contato com a gente. Um abraço e até mais.